Olá pessoal, vamos gravar mais uma aula aqui a respeito de reações redox. Essa aula vem na continuidade do cálculo de NOx, que é o começo dessa unidade curricular, né? A gente lembrou que o NOx é o número de oxidação, entre aspas, entendemos como se fosse a carga. Eu ainda não entrei na diferenciação com vocês entre o que é carga real e o que é carga aparente, isso vem depois, tá? Mas vocês já sabem calcular o NOx, sabe que tem alguns casos em que há NOx fixo, né? E para outros casos a gente precisa aplicar algumas regrinhas muito simples, e aí vai ser possível descobrir o NOx de um elemento dentro de uma substância. É isso que a gente fazia até agora. A partir de agora a gente vai estudar reações químicas que são redox, ou seja, reações químicas que vão envolver variação de NOx. Essas reações são chamadas de redox ou também de óxido-redução, ou ainda oxirredução. É tudo sinônimo, tá? São reações que ocorrem pela transferência de elétrons. Significa que tem alguém ganhando e tem alguém perdendo elétron. A consequência é que vai haver variação do NOx dos elementos. Por quê? O NOx, de certa forma, está relacionado com as ligações químicas que esse átomo faz. Tá? Então, se ele se liga a um elemento mais eletronegativo, ou seja, um elemento que gosta mais de elétron do que ele vai ficar um pouco desprovido desse elétron. Ou seja, ele também vai ficar desprovido da carga negativa, que é justamente o elétron. Então, a tendência é que nessa ligação o seu NOx aumente. A gente vai falar desse tipo de coisa, tá? Agora, pelo contrário, se ele se liga a um elemento que é menos eletronegativo do que ele, ou seja, esse cara em questão gosta mais de elétron do que o outro com o qual ele se liga. Ou seja, puxa os elétrons para mais perto de si e fazendo isso ele tende a ter um NOx mais próximo de valores negativos, tá? Então, reações redox são aquelas que têm transferência de elétrons. Tem uma espécie ganhando e uma espécie perdendo elétrons. Justamente por isso, a variação de NOx. Nem sempre é só uma espécie que perde ou só uma que ganha, mas é pelo menos uma em cada um desses movimentos. Tá bom? Óxido-redução, ou redox mesmo, isso é uma sigla, né? Por causa dos nomes aqui, ó, são oxidação e redução. Vamos lá, um de cada vez. A oxidação, gente, é um termo bem presente no nosso cotidiano, né? A gente usa, oxidou tal coisa. Você já pensa na ferrugem. Se você voltar lá no começo da aula, a capa da aula é um treco todo enferrujado, né? Mas assim, a definição de oxidação é quando durante uma reação química alguma espécie perde elétrons. Então, essa perda de elétrons é chamada de oxidação. Tá? A consequência é que o NOx vai aumentar. Se ele está perdendo elétrons, ele está perdendo uma espécie negativa. Então, a tendência é que o valor do NOx durante essa reação aumenta. Um exemplo. Temos aqui uma reaçãozinha, ó, tá? Sempre reação que a gente vai falar agora, comparando esquerda com direita, e não só uma substância isolada. Sódio, aqui à esquerda, bom, ele é uma substância simples, e lá nas regras do redox a gente viu que substância simples tem NOx zero, tá? Então, que o NOx dele é zero. À direita, né, vocês podem observar que ele perdeu um elétron, tem um elétron aparecendo na reação, ele está do lado dos produtos. Se o elétron está do lado dos produtos, significa que ele está sendo perdido, está sendo liberado, tá? Então, este elétron aqui vai me indicar que é uma oxidação, porque é a perda de elétrons. Mas vamos confirmar isso pelo NOx. O NOx era 0 à esquerda da seta, ele é mais 1 à direita. Como que eu sei que é mais 1? É só você lembrar daquela regra. Íon monoatômico. O íon, uma espécie carregada, né? Que tem apenas um átomo, o seu valor de NOx corresponde exatamente ao valor da carga, né? Então essa carga é mais 1, portanto NOx mais 1. Resumindo, o NOx passou de 0 para 1. O NOx aumentou, tá? Por isso que é uma oxidação. Professor, então a oxidação dos metais, aquela ferrugem, é verdade? A gente usa esse termo de maneira correta? Sim,
Nem toda oxidação está relacionada à corrosão, mas toda corrosão é uma oxidação. A gente vai estudar isso lá para frente. O outro nome é redução. A redução é o ganho de elétrons. Tá? Pensa assim, a redução ela vai ter diminuição do NOx. Né? Dá pra gente fazer essa comparação. Redução, diminuição do NOx. Por que diminui? Porque está ganhando elétron. E elétron é uma carga negativa. Só tem que mesmo reduzir o valor do NOx. Um exemplo, aqui a gente tem uma espécie, está carregada, poderia não estar, tá? Com carga mais 1, quando ele recebe um elétron, que é uma carga menos 1, a tendência é chegar a zero. Mais 1 com menos 1, zero. Por isso que ele vai originar aqui uma espécie sem carga, né? Lembra? Substância simples, sempre vai ter NOx zero. NOx, então, passou de mais 1 para zero. Redução, tá bom? Os metais fazem bastante esses tipos de reações aqui. Por isso que eu estou usando o exemplo só com os metais. A gente vai falar muito de metal nessa matéria. Vamos enxergar agora reações, né, entre duas substâncias, não uma coisinha isolada ganhando elétron. Tá? Porque toda vez que alguém ganha, alguém tem que perder. Então a gente vai ver isso dentro de um contexto. Então, primeira coisa, vamos descobrir se essa reação é ou não uma reação redox. Tá? Nem toda reação é redox. Uma reação química, quando a gente tem transformação, no sentido de reorganização dos átomos. As fórmulas mudam. Né? A gente tem vários tipos de reações, mas o que sempre vai haver é reagentes e produtos que têm fórmulas diferentes. Houve algum rearranjo, por menor que seja, nas fórmulas para originar compostos diferentes. Tá? Quando que, além de ser uma reação química, vai ser uma reação redox? Quando, além desse rearranjo, ocorrer transferência de elétrons. Só que olhando aqui para a reação, como que você identifica se tem ou não transferência de elétrons? Essa é a questão. A questão é muito simples. Olhando aqui não dá para saber. Mas se você calcular o NOx de todo mundo, aí você descobre. Tá? Por quê? Calculando o NOx, você compara os elementos à esquerda e à direita. O mesmo elemento, da forma como ele aparece, à esquerda e à direita. Se o NOx é o mesmo para todos os elementos, a reação não é redox. Se você tem pelo menos um elemento variando o seu NOx, subindo ou descendo, tanto faz, normalmente são pelo menos dois, tá? Mas tem casos que é só um elemento mesmo variando. Então, se houve variação de NOx dos elementos, aí sim você está falando de uma reação redox, tá? Então, o primeiro passo é calcular o NOx. NOx zero para o zinco, porque ele é uma substância simples. NOx zero para o cobre, porque ele é uma substância simples. Isso é uma regra, tá? Que a gente viu lá na aula passada, que foi uma aula síncrona. Aqui, gente, eu não vou explicar, porque o cobre, ele tem, tá? É mais 2 para o cobre e mais 2 para o zinco. O cobre, ele tem NOx variável. Por sinal, varia entre mais 1 e mais 2, tá? Eu não vou explicar o porquê desse mais 2, eu vou pular e pedir para vocês confiarem em mim. Confia que isso é mais 2. O zinco, até poderia pedir para confiar, mas lembra que eu falei lá na aula síncrona que o zinco tem NOx mais 2? Sempre é NOx fixo. Então aqui já está dito, né? O zinco sempre vai ser mais 2 em uma substância composta, né? Não vale a regra aqui, porque aquilo é uma substância simples. E aí tem uma regra que é soberana. Substância simples vai ter NOx zero. Então, ó, a única coisa que não está explicada é esse mais 2. Em outras aulas eu vou chegar aqui, porque do mais 2 do cobre. Vou dar umas estratégias diferentes para vocês descobrirem, tá bom? Mas, por isso daqui, a gente já consegue identificar que é a variação de NOx. Compara zinco à esquerda, 0. E à direita, mais 2. Variou, né? Está subindo. Variou o cobre, compara aqui. Mais 2 à esquerda, 0. Variou, está descendo. Então, a gente identificou que o zinco de 0 para mais 2, quando aumenta o NOx, vamos voltar na nossa cola do slide anterior, quando o NOx aumenta, o zinco está sofrendo oxidação. E o cobre, que reduziu o NOx, sofre redução. Eles são sempre processos simultâneos. Na mesma hora que um ganha, outro perde. Tá? Eles caminham juntos. Não existe uma coisa sem a outra. Se a gente fosse olhar a reação iônica, percebam, fala, professor, você não calculou o NOx do enxofre, nem do oxigênio. Por que eu não fiz isso? Eu já vou dar uma dica meio avançada para vocês, mas que vai ser um atalho. Tá?
Quando vocês observam que um determinado elemento ele está presente em um grupamento maior e que não se altera à esquerda e à direita, quer dizer que ele não participa diretamente da reação redox. Vou explicar melhor. O enxofre à esquerda só está presente nesse composto. Olha o grupamento que ele está juntinho aqui, SO4. À direita ele também está aqui compondo algo maior, né, de fórmula SO4. Isso já te diz que ele não participa diretamente do redox. A reação é sim redox, mas os caras que participam diretamente da troca de elétrons são zinco e cobre. Por isso que são eles que vão aqui para a reação iônica, tá? O zinco é 0, eu deixo da forma como estava. O cobre é mais 2, eu coloquei aqui a carga dele, tá? Assim como eu fiz aqui para o zinco, coloquei mais 2. Sumi com o SO4, porque a gente já sabe que ele não participa da reação, tá bom? Gente, uma informação extremamente importante para vocês. Metais são sólidos, né, a temperatura ambiente, exceto o mercúrio, que é naturalmente líquido, na temperatura ambiente. Quando você tem um metal, seja ele puro, ou pode estar misturado também, mas o metal na sua forma sólida, que é o que a gente chama de forma metálica, então perceba que não vai ser uma redundância eu falar metal na forma metálica. Porque tem um outro tipo de forma para o metal se encontrar. Pode ser a forma iônica. As duas estão aqui nessa reação. Vou explicar melhor, tá? A forma metálica é quando o metal está na forma de substância simples. Portanto, uma situação em que ele tem NOx zero. Então, esse daqui, ó, esse zinco aqui é o zinco metálico. Uma lâmina de zinco, por exemplo. Esse sólido te indica a forma metálica, consequentemente ele é uma substância simples de carga zero, de NOx zero. Tá? Meu mouse ele demora para aparecer, cara. Ficou rodando 2 horas aqui. Mesma coisa para o cobre aqui. Esse aqui é o cobre na sua forma metálica. Então você já sabe que é o cobre sólido, substância simples, NOx zero, sabe tudo isso. Porque se fosse o cobre na sua forma iônica, aqui ele está com carga 2+. Poderia ser mais 1 também, tá? Mas aqui é mais 2. E aí acontece uma coisa interessante, que é que ele deixou de ser sólido. Quando ele se dissolve na água, é quando ele pode assumir sua forma iônica. Tem outras condições também, mas aqui, nessas reações, você já guarda essa informação. O metal está sólido, ele está puro ali, ele é substância simples, NOx zero. O metal está na sua forma iônica, aí a carga varia, pode ser mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, metal sempre positivo, né, cara? Mas aí nesses casos em que ele está carregado, ele vai estar em solução aquosa, beleza? Guardem essa informação aí. Então aqui, ó, é a mesma reação de cima, eu só tirei quem não interessa, quem não participa, tá? Isso aqui é a reação iônica, porque eu estou mostrando os íons. E agora coloquei chaves aqui, né? Para você identificar. Olha aqui a chave da oxidação. É importante fazer isso. A gente vai usar bastante essas chaves quando for balancear reações por uma técnica nova, que é a técnica do método redox. E você olha aqui o cobre variando de mais 2 para 0, né? Aqui tem uma redução acontecendo. A gente já tinha falado isso daqui. Agora, além da reação iônica, a gente pode observar também as semi-reações. Semi é uma coisa que é metade, né? Ela conta metade da história. Então vai ter a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução. Tem as duas, tá? Então, ó, essa daqui é a semi-reação de oxidação. Quem que apareceu pela primeira vez aqui nesse slide, não estava nas reações anteriores? O elétron. É só nas semi-reações que você pode colocar o elétron. Professor, mas como que eu sei quantos eu coloco e aonde eu coloco? É uma boa pergunta, né? Então, se o elétron é perdido, ele aparece à direita da seta, porque à direita são produtos, é o que se formou, né? Ele foi liberado, então se tornou uma espécie isolada ali no meio do caminho. Agora, se o elétron é recebido, ele deve estar à esquerda, né? É o que vai acontecer aqui, ó. No caso do cobre, redução, gente, é uma escadinha, uma coisa ligando a outra. O cobre é redução. Como que eu sei que é redução? É porque o NOx está diminuindo, lembra? Né? Então,
no começo fica confuso, mas com o tempo continua confuso. Essa matéria é confusa mesmo. Não, com o tempo melhora. Então ele passou de +2 para 0. Sei que é redução. E o elétron, por estar sendo recebido, ele está à esquerda da seta. Mas por que eu sei que são 2 elétrons sendo recebidos? Porque o NOx foi de 2 para 0. Então, para cada um elétron que você recebe, você reduz uma unidade. Se passou de 2 para 0, são 2 unidades. Por isso que o cobre 2+, precisa receber 2 elétrons para se tornar cobre 0. Por isso que o zinco, que já é 0, para se tornar zinco 2+, precisa perder 2 elétrons. Porque se fosse zinco 3+, coisa que não existe, deveria perder 3. Tá bom? Toda vez que houver semi-reações, você pode automaticamente chegar na reação global. A global é o resumo do processo. Tá? E como que você chega na global? Tirando os elétrons. Mas você não tira aleatoriamente. Você tira cortando quando eles estiverem em lados opostos e na mesma quantidade. Então olha aqui. Na primeira reação são 2 elétrons à direita da seta. Na reação de baixo, 2 elétrons à esquerda da seta. Opa, então lado direito e esquerdo, lados opostos. 2 e 2, mesma quantidade. Pode sumir com os 2. Então não tem nada mais que você possa cortar. Aqui é só somar as duas reações e você terá a reação global. Que se você observar é exatamente a mesma coisa dessa reação. Eu inverti a ordem do cobre mais zinco, mas aquela lei lá da matemática, que a ordem da não sei o que, não altera outra coisa lá, vale aqui também. Tá? A ordem das coisas não se altera aqui. Você pode mudar. Pera lá, não tô falando de trocar reagente com produto. Tô falando de se eu colocar Zn mais Cu2+, é a mesma coisa que colocar Cu2+, mais Zn. É a mesma coisa, tá? Não tô falando de inverter lados das setas. Importante, pessoal, o número de elétrons perdidos sempre será igual ao número de elétrons recebidos. Se tem alguém perdendo 10 elétrons, alguém vai ter que receber 10. Perde 10, recebe 10. Tá bom? Eu já havia falado que os processos são simultâneos, um depende do outro para acontecer, mas eu acrescento essa informação que numericamente os elétrons devem ser iguais. Tem reação que vai ter tipo uma substância que se oxida, sei lá, qualquer um, portanto perde elétrons, e uma substância que recebe, que se reduz. Mas pode ser que uma espécie só se oxide e tem 2 recebendo, isso não interessa. Eu não estou falando do número de substâncias, eu estou falando do número de elétrons que são transferidos. Se a primeira perde 10 e tem 2 recebendo, pode ser que ela dê 5 para cada, 7 para uma, 3 para outra, não interessa. Interessa fechar 10 e 10, por exemplo. Tá? Os números têm que ser iguais. E aqui uns conceitos para a gente finalizar essa parte. Agente oxidante. Cuidado que as coisas são bem confusas nessa matéria. Tá? O que é um agente oxidante? Oxidante é o que causa a oxidação. Esse anti é um agente causador, né? Então, para causar a oxidação, ele deve sofrer a redução. Por isso que o agente oxidante, ele tem um elemento na sua fórmula que sofre a redução. Perceba, né, como as coisas são confusas mesmo. Se você não organizar o pensamento, vai acabar se confundindo. Beleza? E o agente redutor é aquele que causa a redução. Mas na sua fórmula ele contém um elemento que sofre a oxidação. É o tudo contrário mesmo. Nesse exemplo que a gente viu, o zinco é o cara, né, o elemento que sofre a oxidação. Portanto, gente, já contei a... não, tá certo. Portanto, ele é o agente redutor. Ele sofreu a oxidação, mas ele causou a redução. Portanto, ele é o agente redutor. Tá? O cobre sofreu a redução. Portanto, ele causou a oxidação. Só que cuidado, gente. O agente oxidante não é o cobre, só o cobre. Olha só,
é a substância, né, que contém o elemento que sofre a redução. Qual é a substância que contém o cobre à esquerda, tá? Porque você sempre vai olhar agente oxidante e agente redutor à esquerda da seta. Sempre à esquerda, não tem conversa. Porque se eles estão causando oxidação ou redução, é antes da reação acontecer, né? Eles que dão pontapé para a reação deslanchar, tá? Então é a substância à esquerda da seta que possui o cobre, e então é o sulfato de cobre esse cara. Eu sei que esses conceitos são confusos, acabou aqui a aula, tá? Essa parte, depois vai ter o balanceamento, tá? Mas assista com calma, se for o caso, assista novamente. É uma matéria que você precisa estar com as coisas bem definidas na sua mente para não ter confusão lá no exercício. Beleza? Não tem muito o que temer, vai dar tudo certo. Abraço, até a próxima aula.